A Rádio Arte está no ar mais uma vez, o terceiro vídeo com Pedro Paes, Antônio Inácio. Agora, hora de indicação de livros. Professor, quais são os livros que você recomenda? Bem, dois livros que eu vou estar recomendando é o livro do Atkins de Físico-Química, as possibilidades que a Físico-Química estabelece dentro do mecanismo das discussões do dia a dia dos nossos estudantes. É um conjunto de conhecimentos que muitas vezes só é associado à matemática. Então a gente coloca esse livro de Físico-Química para que os nossos alunos aprendam e compreendam que a química, especificamente a Físico-Química, ela não só precisa tratar de números, ela pode tratar da natureza da matemática, mas de suas implicações para a química, para o conhecimento conceitual da química. E assim a gente aproxima a química dos estudantes, principalmente pensando no processo de transposição didática lá na educação básica, que é um grande desafio ensinar físico-química no ensino médio. E uma outra recomendação é o livro da professora Roseli Schnetzler, né? Acredito que não vai estar possível a visualização, uma história de formação na formação de professores de química, destacando que a professora Roseli Schnetzler foi a primeira diretora da divisão de ensino de química da Sociedade Brasileira de Química. Hoje, a Sociedade Brasileira de Química tem um prêmio a nível nacional com o nome dela, e da professora Maria Eunice Marcondes. A professora Roseli Schnetzler, também na Sociedade Brasileira de Ensino de Química, desde o ano de 2023, foi efetivado o prêmio Roseli Schnetzler. E aí vale destacar que Roseli Schnetzler foi a precursora da pesquisa no ensino de química, quando ela foi fazer o doutoramento na Inglaterra, e os conjuntos de conhecimentos que ela trouxe, ela foi chamando todos os professores que tinham interesse aqui do Brasil para compartilhar. Então, vários doutores e doutoras hoje do Brasil, na área de ensino de química, foram formados por essa grandiosa pesquisadora. E é importante destacar, uma mulher cientista e que mudou o modelo da pesquisa em química e a fundação da área de ensino de química na própria Sociedade Brasileira de Química. É uma recomendação que eu coloco para a caminhada e a formação de todos e todas, principalmente os nossos alunos e alunas do curso de licenciatura em Química. Já vou passar a palavra para Pedro Paes, mas antes de Pedro Paes falar, agradecer ao professor Antônio Inácio, né, por toda a contribuição aqui na Rádio Arte hoje, tá? Quero rapidamente indicar esse livro de matemática, Espaços Métricos, muito especialmente por esse autor, Elon Lages Lima, alagoano. Ele foi professor do INPA, Instituto de Matemática Pura Aplicada. Amo demais as aulas dele, vez ou outra eu assisto às aulas no YouTube de Elon, muito interessante. E Espaços Métricos é um livro que está muito atrelado ao cálculo diferencial, integral, mas ele, pelo que eu entendo, ele mostra uma abordagem diferente, porque ele trata da análise matemática, matemática pura mesmo. Né? Não vá procurar aplicações de física e química nesse livro, não. Mas, assim, é um livro bem teórico para quem gosta de matemática, quer se aprofundar em matemática, Espaços Métricos é a minha recomendação. E antes do Pedro Paes falar, que ele, né, tem uma palavrinha para dar aqui para a rádio, eu quero só falar o seguinte: no vídeo anterior eu falei dos Titãs, que foi a minha primeira banda que eu gostei de rock, mas eu quero falar de dois discos que pertenceram ao meu pai, né? E meu pai foi muito referência para mim, tanto na questão porque ele foi professor de matemática, eu me inspirei muito nele, mas também porque ele ouvia muito música, e esse disco pertenceu a ele, Noite Ilustrada e Luiz Gonzaga, né? Então, assim, para um roqueiro dizer que a base musical dele veio do forró e do samba do MPB é uma coisa bem interessante, diferente, né? Porque é muito bom. O som desses dois aqui, recomendo Noite Ilustrada, que é um samba, um MPB, é bem gostoso de ouvir, e o Luiz Gonzaga dispensa comentários, né? Então fica aí as minhas indicações desses discos, desse livro, e agora eu quero ouvir o Pedro Paes,
O que você deve falar para a gente encerrar no de hoje na Rádio Pessoal, Arte? assim, sobre a questão dos Titãs, a gente já falou sobre esse disco e falou sobre o Cabeça de Dinossauro. Eu faço a recomendação do Cabeça de Dinossauro para ver uma das vertentes que o Titãs apresenta, e também tanto esse que também meio que dá essa continuidade, mas também outros trabalhos, né? Que assim, tipo, o Titãs é dividido em várias fases. Sim. E entre essas a gente pode ouvir em cada uma experiência diferente. Mas eu dou ênfase para isso, pro Cabeça, que assim, foi produzido pelo Liminha, né? Sim. Um ex-Mutante que a gente já conhece, né? Os Mutantes são também uma banda que... Uma referência, sem dúvida. fantástica, assim, né? Em nível de... Quando a gente fala da música dos anos 70, é disparada, assim, uma das melhores. E ainda digo mais, o primeiro disco dos Mutantes de 68 é um dos discos mais importantes da música É brasileira. o Ano Meio Desligado. 68. O Ano Meio Desligado é o segundo, de 69. Sim. O primeiro, o primeiro deles, o segundo, claro, que é muito bom também. Não, o Ano Meio Desligado é o terceiro. O segundo é que tem eles no palco, assim. A Rita ali de noiva e tal, eles no palco, né? O primeiro, ele é tão interessante porque tem de tudo naquele disco. Tentando uma identificação, Então, né? Assim, saber o que é que eles vão tocar, né? Todo mundo que tocou algum gênero musical, desde o forró, sendo rock, nos anos 70 e 80, tem como referência o primeiro dos Mutantes. Tem. Porque naquele primeiro disco dos Mutantes, só para deixar mais um pouco esclarecido o que eu estou querendo dizer, tem composição de Caetano de Gil, tem composição de Sivuca, tem composição dos próprios Mutantes. Então, tem o Jorge Ben, que a música Minha Menina, a composição dele, foi tão curioso que a banda estava reunida e disse assim: Jorge, a gente quer uma música sua. Em 15 minutos ele foi num quarto, mas escreveu uma música, ela conta Minha Menina. Aquela tosse, né? Quero todo mundo tossindo. Isso. Né? Precursor do samba rock. Para mim, o samba rock começou ali. Jorge Ben, né? E aí, fantástico, assim, eu trago essa recomendação e também trago para vocês uma novidade, né? Eu vim aqui tanto nessa entrevista, mas também oferecer para vocês, assim, a gente fala de rádio, a gente fala de borracha, e que tal a gente pensar numa rádio que está ali, mas a gente também tem que falar de música. E que tal ouvir música? Então, assim, eu espero que vocês aguardem, porque novidades estão por vir. Ótimo. Excelente, obrigado. Só agradecer, foi muito bom. Fizemos 3 vídeos aqui com muito conteúdo. Agradecer bastante ao professor Antônio Inácio e parabenizar pelo seu trabalho frente à coordenação. Eu que tenho acompanhado de perto, né, seu trabalho, sua dedicação, seu amor pelo curso e pela química, né? Você é realmente um apaixonado. Parabéns. Vamos curar nessa luta, tem esse evento aí na próxima semana, que todos estão convidados, não só os químicos, né, professor, os biólogos, os agrônomos, todos estão convidados, porque a química, como a gente até comentou aqui, a química está em tudo, tá? Então todos os cursos estão convidados a participar desse evento. E agradecer ao Pedro Paz também pela presença. Obrigado. Então, Nada. a Rádio Arte é a maior rádio. Vamos encerrar com uma música, né? Seria bom, né? Escolher uma música aí. Eu vou deixar até o professor terminar se escolher uma música, Diga lá. né? Que nós escolhemos e deixamos A segunda dos Titãs, do 69, a primeira, Qual? Desse aqui ou de outro? Menina. Ah, sim, peraí. Esse aqui, ó. Todo mundo torcendo. Essa de onde vem? Eu comentei há pouco, né? Que pra mim é o início do samba rock aí. O Jorge Ben estava junto com os Mutantes, compôs essa Conhecendo música. o samba, né? Aquela coisa assim, e também passeava um pouquinho na música baiana, também passeava também um pouquinho também. A influência dos baianos ali, porque eles pegaram vários recortes e eles foram fazendo a som para a gente constituir a cultura musical brasileira, porque ali de certa forma a gente estava sofrendo vários impactos em todos os contextos. E a escolha musical e aquilo que estava sendo consumido lá fora foi estabelecido para a gente criar uma personalidade. Acho que nesse ciclo aí foi a construção da personalidade da música brasileira. E isso vários desdobramentos, no pop, no nacional, no rock, no samba, Por isso que na eu MPB. sempre cito o primeiro disco dos Mutantes, por causa disso. E a MPB. Influenciou muito. Ah, sem dúvida. Sem esquecer do Tom Zé, né? Você falou dos baianos, né? Eu recomendo conhecer a discografia do Tom Zé, que é um cara meio underground, mas é um cara, né? Uma musicalidade, um cara altamente cativo. Vamos encerrando aí com a Minha Menina, de Jorge Ben. A Rádio Arte é a maior rádio universitária do sertão de Pernambuco. Um abraço e até mais.